No cristianismo, os cristãos acreditam que Deus é três em um só: Pai, Filho e Espírito Santo. No islamismo, eles chamam Deus de Alá, porque acreditam que existe apenas um Deus. No hinduísmo, Deus pode ser um só, ou parecer de vários jeitos diferentes, como Krishna, Shiva. No budismo, não se acredita em um Deus que criou tudo. Eles focam em entender a vida, melhorar como pessoa e encontrar a paz interior. Na filosofia, alguns filósofos diziam que Deus é a própria natureza, tudo que existe ao nosso redor: árvores, rios, estrelas, pessoas. A real é que não tem uma única resposta. Nem mesmo o nome Deus é um termo usado por todos. Mas e se Deus não for algo que alguém possa explicar, mas algo que cada um descobre em silêncio, no fundo de si mesmo? Eu sempre fui uma pessoa muito sensível e bastante curiosa sobre temas relacionados à espiritualidade. E desde o meio do ano passado para cá, eu venho experimentando muitas sincronicidades e uma vontade maior de me aprofundar nesse tema. E assim eu fiz, venho fazendo, na verdade. Só que aí eu percebi uma coisa minha, que na verdade eu já sabia que existia em mim, mas eu comecei a olhar para isso com mais atenção, que é o fato de que toda vez que alguém mencionava o nome Deus, não sei por que me causava um certo desconforto. E teve uns períodos da minha vida em que eu comecei a achar que eu não acreditava em Deus, porque se eu tô me sentindo desconfortável é porque eu não tô acreditando mais, ou eu vejo Deus como uma figura não tão boa assim como eu via antes. E eu comecei a pensar nesses últimos dias no porquê desse incômodo. Eu sempre notei ele em mim, mas nunca busquei exatamente saber o porquê. E aí, nesse período que eu comecei a me aprofundar mais no autoconhecimento, comecei a buscar mais respostas, a questionar mais a minha conexão com a espiritualidade, eu pude entender que esse incômodo que eu sentia não era exatamente com Deus, era com a palavra Deus. Vou explicar o porquê. Deus é a palavra mais usada pelas pessoas, é a palavra mais conhecida, Deus. Só que não é todo mundo que sabe usar da maneira correta. Por exemplo, desde criança, eu sempre escutei pessoas dizendo que se você fizer alguma coisa errada, Deus vai te castigar. E a gente vai crescendo com essa crença, pelo menos eu, né, de que Deus era um senhor sentado num trono, ali pronto para te dar uma lição caso você cometesse um erro. Mas isso não era tão forte na minha vida, até um momento, uma fase que eu passei em que eu decidi seguir uma religião. Eu não vou falar qual aqui, porque eu não quero criticar nenhuma religião, eu só quero contar a minha experiência. E esse período, que era para ser um período de reconexão que eu estava buscando com Deus, com a espiritualidade, foi um período onde eu me afastei ainda mais, porque eu acabei me encontrando com pessoas que usavam essa palavra da maneira incorreta. Toda vez que eu tentava ser ajudada e queria ser acolhida, eu me sentia muito julgada, e essas pessoas usavam sempre o nome de Deus para tudo. Por exemplo, porque Deus não gosta que você faça isso. Então, em vez de eu me sentir acolhida e preenchida, eu comecei a me sentir encurralada, eu comecei a me sentir aprisionada, sufocada, porque aquelas pessoas diziam que naquele lugar era a verdade absoluta, que tudo que era diferente daquilo ia contra Deus. E eu fiquei pensando, será que eu sou contra Deus? Porque eu não tô me conectando com esse lugar, não tô me conectando com essa verdade, com essa forma de ver Deus. E aí chegou um momento em que eu senti que já não fazia mais sentido eu continuar ali e sair. Mas não porque ali era um ambiente ruim, era porque eu não me sentia conectada, não era a minha forma de ver Deus. Só que depois disso eu acabei me desconectando real, mas mesmo estando desconectada, ainda assim a vida me apresentou várias sincronicidades. Eu sentia algo dentro de mim como se eu estivesse sendo guiada, sabe, o tempo todo, mesmo eu não estando num ambiente, mesmo não estando com pessoas que buscassem essa conexão. E hoje, depois de me questionar muito, depois de olhar para trás, analisar, sentir, eu percebi que eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhuma negação com isso. É mais uma forma diferente de olhar.
Porque hoje em dia eu acredito que não existe nenhuma verdade absoluta. Cada um tem uma forma de acreditar, de buscar, de se conectar. E você não precisa de uma religião para ter Deus dentro do seu coração. Você nem mesmo precisa falar a palavra Deus. Tem várias outras palavras que as pessoas usam. Por exemplo, universo, a consciência, o todo. Enfim, são várias outras palavras que você pode criar uma identificação maior, mas não te faz menos conectado com o divino, sabe? E a lição que eu aprendi nisso tudo e que eu quero deixar pra você é que siga aquilo que faz sentido no seu coração, mas nunca, nunca, nunca diga que aquilo que você acredita é a verdade absoluta, porque cada um tem a sua verdade. Se cada um respeitar as crenças dos outros como respeitam as suas próprias crenças, o mundo seria muito mais feliz e amigável. E é isso que eu queria falar hoje. Tem algo em mim que não se nega ao mistério. Algo que sente, mesmo sem poder ver. Mas estranhamente, quando alguém diz Deus, me dá um nó no peito. Não porque eu não acredito, mas porque eu simplesmente sinto diferente. Eu chamo Deus de universo, consciência, o todo. Para mim ele é uma presença sentida, uma intuição em momentos difíceis, uma conexão com algo maior, um amor inexplicável, um mistério que acalma e guia, uma força que me move quando eu acho que eu não vou aguentar mais, um mistério que me emociona só de olhar o céu ou ouvir aquela música que parece que foi feita para mim, a vontade de amar mesmo quando fui ferida, o chamado silencioso para ser quem sou.